Grávida cuida de milionário cego, mas a volta da visão revela um segredo arrepiante. O vento assobiava entre os altos muros da mansão, um som sombrio que parecia contar histórias de dor e solidão. Clara estava nervosa. O aviso tinha sido claro. Thomas Hawthorne, o milionário que acabou cego em um trágico acidente, precisava de uma cuidadora para assisti-lo durante um tratamento experimental que prometia restaurar sua visão. A ideia de trabalhar numa mansão isolada já era assustadora, mas agora, com a gravidez pressionando sua barriga e suas inseguranças à flor da pele, a tarefa parecia ainda mais desafiadora. Quando Clara entrou na vasta sala, a poltrona de couro negro e as paredes cobertas de fotos de aparente felicidade pareciam convidá-la a se sentir em casa. É aqui que uma nova vida vai se misturar com velhas memórias, pensou, enquanto se aproximava de Thomas, um homem de feições marcantes e uma aura de mistério que pulsava no ar. Ele não era apenas um milionário. Havia algo mais, algo obscuro, escondido por trás de sua visão perdida. Clara, não tenha medo. Eu sou apenas um homem em busca de um pouco de luz. Ele disse, sua voz profunda e envolvente, capaz de aquecer até os corações mais gelados. Mas havia um tremor sutil na sua fala, uma fragilidade que Clara captou imediatamente, como se ele carregasse o peso do mundo. E naquela situação, o mundo era pesado. Cada dia intensificava a conexão entre eles. Clara o ajudava com a rotina de exercícios, lida como médica coordenadora do tratamento e desenvolvia uma amizade que desafiava seus próprios medos. Um dia, Thomas começou a mencionar visões estranhas, imagens distorcidas, sombras conhecidas, uma cena de um acidente. Ele tentava relembrar, tentar compreender. Se eu pudesse ver novamente, talvez eu encontrasse o que perdi. Ele murmurou uma noite, batendo a mão na mesa em frustração. E assim, entre exercícios e relatos de uma vida que pareciam outra vez distantes, Clara percebeu que começava a amá-lo. Mas em meio à alegria, uma sombra se aproximava. Ela sentia que a história dos Hawthorne era manchada por segredos obscuros. Em cada dia sombrio que passava, esperando o tratamento funcionar, ela pensava em seu próprio passado e no que estava por vir. Após semanas de esperança e dor, o dia da revelação chegou. Thomas abriu os olhos pela primeira vez, cercado pela luz que ele tanto desejou. O brilho do mundo refletido em seu olhar poderia ser uma cena de filme, mas ao invés disso, foi um choque. Clara. Um grito. O passado, a memória, tudo se embaralhou. O que ele viu fez seu coração parar. A conexão entre eles era mais profunda do que imaginavam. E o impacto da descoberta poderia rasgar suas vidas pela metade. Ele ficou paralisado. O que fazer? Proteger Clara ou enfrentar a verdade que viria à tona? Perceber o que estava escondido sob as sombras do seu passado poderia custar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Thomas estava estático. Seus olhos se abriram para a luz. E a primeira imagem que viu foi Clara. Ele a conhecia profundamente. A voz suave, o carinho nas mãos. E agora, os olhos dela que brilhavam com um misto de alegria e temor. Mas havia algo mais. Algo sombrio. Você é você mesmo? Ele balbuciou, a voz tremendo. A confusão o dominava. Um silêncio pesado pairou na sala. Clara sentiu um nó no estômago. Do que você está falando, Thomas? Ele respirou fundo, os traços da frustração se acentuando em seu rosto. No acidente. A mulher que estava no carro era você, não era?
O chão pareceu desabar sob os pés de Clara. O passado que ela tanto tentava esconder, a tragédia que a trouxe até ali, agora ameaçava tudo. Não, isso não. Pode ser verdade. Ela gritou, cada palavra saindo como um sussurro desesperado. Clara, eu vi você! Gritou, atravessou a sala, cortando o ar como uma faca. Eu não posso acreditar que você estava envolvida. Eu não posso! Ela sentiu a pressão aumentar em seu peito, o medo misturado à culpa. O que ela poderia dizer? Eu não queria que isso acontecesse. Não era eu. Foi um acidente. A fúria nos olhos de Thomas intensificava, e de repente ele estava em pé, os braços abertos, como se estivesse tentando encontrar um caminho. Você está me dizendo que você estava naquele carro? Que você me deixou com isso? Você sabia que eu era cego quando veio aqui? Eu não sabia sobre você, Thomas. Eu precisava de trabalho, Clara gritou, seu espírito despedaçado. O ar pesou entre eles. Ouvia-se apenas o som da respiração ofegante. Um eco de memórias flamejantes e impulsos reprimidos. O custo emocional era demasiadamente elevado. O que deveria ser um ponto de virada na cura agora era um abismo. De repente, a porta da mansão se abriu com força, interrompendo a tensão. A médica coordenadora, doutora Helena, entrou apressada, o rosto pálido. Thomas, você precisa ouvir isso. Sua voz soou grave, mais grave do que Clara poderia suportar. Sobre o tratamento? Perguntou Thomas, com a ira ainda pulsando. Não apenas isso. Temos um problema sério. Houve uma falha no protocolo. Não podemos garantir que sua visão seja permanente. A desvinculação da memória de seu passado pode gerar consequências. As palavras da médica soaram como um trovão. Clara sentiu as pernas cederem e ela se apoiou na poltrona. Consequências? Que tipo de consequências? A voz dela estava trêmula. Thomas virou-se para ela, a verdade aparente em seus olhos. O que você realmente sabe sobre esse tratamento, Clara? O que está acontecendo aqui? O ambiente frio da mansão parecia pulsar. O peso da revelação do acidente ainda pairava pesado entre eles, enquanto Clara se perguntava se cada movimento dela estava sendo monitorado. Eu não sei mais nada, eu prometo. Suas mãos tremiam, o medo tomando conta. A doutora Helena parecia tensa, cruzando os braços, os olhos fixos. Thomas, é melhor você se preparar. Pode ser que com a visão vem também o desvelar de memórias que preferiria esquecer. Ele olhou fixamente para Clara, uma onda de compreensão e horror misturando-se. O que mais estaria escondido? Poderia a verdade ser mais elaborada do que eles pensavam? O silêncio se tornou ensurdecedor. Deixe-me ver tudo, disse ele, a determinação surgindo. Mas a cada palavra proferida, Clara estava mais certa de que a linha entre amor e dor estava prestes a se romper, e o destino de todos que estavam envolvidos se tornaria uma teia de mentiras e segredos devastadores. O que Thomas veria quando tudo isso estivesse revelado? E Clara está pronta para enfrentar os fantasmas que circularam entre eles. Uma escolha pesada pairava no ar, e não havia como voltar atrás. Tomás encarou Clara e o peso do passado pairava entre eles como um fantasma. Ele estava pronto para descobrir tudo, mas ao mesmo tempo um frio profundo se instalou em sua barriga. O que mais estava escondido? E acima de tudo, por que ele estava tão nervosa? A tensão é apalpável, quase enjoativa. Clara, o que mais você não me contou? Ele sussurrou, a voz entrecortada pela incerteza. Eu juro que não sei. Eu nunca quis que isso acontecesse. Clara respirava pesadamente, tentando manter a calma. A doutora Helena observava a cena, seu rosto impassível, mas os olhos testemunhavam a catástrofe emocional se desenrolando à sua frente. Você precisa ser sincera comigo. A frustração de Thomas explodia. Minhas memórias, minha vida, você está no centro de tudo isso. E quando ele disse isso, a porta entrou em uma nova correnteza. Um grito cortou o ar e todos giraram para ver uma figura familiar paralisada na entrada da sala. Era a mãe de Thomas, Angela,
que havia chegado sem aviso. Seu rosto estava pálido, mas algo mais no olhar dela dizia que a tempestade não era apenas emocional. Thomas, ela gritou. Não acredite nela. Ela não é quem você pensa que é. O impacto da frase atingiu Clara como um soco no estômago. A confusão de emoções se transformou em um turbilhão. O que a mãe de Thomas queria dizer, o que ela sabia. O ambiente se tornava opressivo e Clara sentiu as paredes da mansão se fechando lentamente ao seu redor. Do que você está falando, mãe? Thomas exclamou, um misto de irritação e preocupação. Ela não é só uma cuidadora, ela é a razão do seu acidente. Angela respirava com dificuldade, o horror se desenrolando em seus olhos. Ela estava lá. Eu a vi. Ela é a razão da sua cegueira. O quê? A revelação cortante deixou todos em silêncio. Clara estava em choque, os olhos arregalados, as mãos trêmulas. Como poderia a mãe dele saber disso? E se isso fosse verdade? Você não sabe o que está dizendo. Clara tentou protestar, mas as palavras fraquejavam. Foi um acidente. Foi tudo um acidente. Ela não é inocente, Thomas. Ela estava dirigindo. A mulher do carro que te vingou. Angela hesitou. Um nó em sua garganta impedia que terminasse os pensamentos, como se a verdade por trás das palavras fosse um peso que ela não mais poderia suportar. Ela se feriu e fez você se ferir. Ela está aqui para ver as consequências disso e você não deveria confiar nela. As palavras da mãe atravessaram o ar como uma lâmina afiada. O choque se transformou em dor e raiva na expressão de Thomas. Ele olhou para Clara, buscando respostas nos olhos dela. Explique isso, é verdade? Clara sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. A verdade custava-a sair. Ela queria contar, mas cada vez que abria a boca, algo a impedia. Ela não era uma criminosa. Era uma vítima também. Thomas, eu não era eu. Eu estava em choque. O que aconteceu? Eu não queria que isso acontecesse. Clara estava quase implorando, o medo a dominando, mas a desesperança que pendia no ar era como um dardo envenenado. E no ápice da tensão, a luz da mansão começou a piscar. Clara olhou para o teto, a eletricidade falhando. O clima mudou radicalmente. Como se a casa estivesse em sintonia com a carga emocional no ambiente. Ao mesmo tempo, uma série de gritos ecoaram, do andar de cima, um som agudo e angustiante que enviou um arrepio por todos os corpos ali presentes. Não! O que foi isso? O medo dominou a sala. Tudo parou. O que mais poderia ir errado? O verdadeiro pesadelo estava apenas começando. E enquanto eles olhavam ansiosamente para as escadas, cada um preso em seus próprios pensamentos, a única certeza era que seus segredos mais sombrios estavam prestes a ser revelados. E naquela fração de segundo, Clara percebeu que poderia não ser somente seu passado que a assombrava. O presente também estava repleto de monstros. O barulho dos gritos ecoava como um trovão no coração da mansão. E Clara, paralisada, sentiu todo o peso da revelação esmagá-la. O olhar de Thomas mudava rapidamente, a confusão dando lugar a uma raiva e dor profundas. O caos havia tomado conta, e a entrada de Angela criou uma tempestade emocional que parecia incontrolável. Thomas, você não pode acreditar nelas! Clara implorou, sua voz quase um sussurro, mas o impacto da acusação dela ainda estava fresco em sua mente. A luz piscava, e o ambiente parecia vibrar de tensão. Foi um acidente, por favor, acredita em mim. Ela estava dirigindo aquele carro. Gritou Angela, seu tom era ressoante, cortante. Ela não é apenas uma cuidadora. Meu filho, ela é um erro, uma tragédia que custou sua visão. Chega! Thomas gritou, elevando a voz. Ele estava agitado, passando a mão pelo cabelo, tentando organizar os pensamentos, enquanto os olhos de Clara imploravam por compreensão. Ele precisava de ar. De respostas. Como pôde tudo isso ser verdade? E mais importante, por que ela não tinha contado? Calma, deixa eu explicar. Clara sentiu as lágrimas escorrem pelo rosto.
cada gota uma pequena parte da sua sanidade. Eu não sabia que era você, eu não me lembrei da noite do acidente. E eu juro que me tornei uma nova pessoa. Eu só queria ajudar. E você acha que isso é o suficiente? Que suas intenções apagam o passado? A voz de Thomas era um tsunami de emoção. E a mágoa estourava em cada palavra. Mas antes que ela pudesse responder, os gritos vieram de cima novamente, mais altos e mais intensos. Uma voz conhecida, claramente masculina. Me solta, você não pode fazer isso. O pânico preenchia o ar, misturado ao barulho de algo pesado sendo lançado contra a parede. Todos se viraram, e Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O som se desenrolou pela escadaria, e a doutora Helena, agora pálida, olhou para Thomas e gritou: "Você precisa ir! É uma emergência!" "Quem é?" Thomas indagou, o rosto preenchido de horror. A cada palavra, o pavor aumentava. Ele estava prestes a descobrir uma verdade que mudaria tudo. "É o seu irmão", disse Helena. "Se esconder a urgência. Ele está na mansão. Ele foi embora. E sabemos que ele estava envolvido no mesmo acidente. Precisamos proteger todos, Thomas." A revelação caiu como uma pomba e o estômago de Clara revirou. Thomas tinha um irmão? E como ele se encaixava em toda essa história? "Eu não tenho irmão", Thomas gritou, a confusão se transformando em uma onda de incredulidade. A atmosfera mudava, a dinâmica entre eles se alterava de modo drástico. Angela estava em choque, sua expressão era uma mistura de tristeza e impotência. Ele sobreviveu ao acidente, mas ficou em estado crítico e sumiu. Nós o encontramos e temos razão para acreditar que ele sabe o que realmente aconteceu naquela noite. Doutora Helena relatou, sua voz tensa. Ele pode ser uma ameaça. O chão parecia balançar sob os pés de Clara. Agora havia outra pessoa envolvida. Alguém que poderia desenterrar segredos que deveriam permanecer enterrados. Qual é o nome dele? O medo tremeu na voz de Clara. "David", respondeu Angela. E então ela se virou para Thomas, seu olhar implorando. "Ele sempre teve problemas, mas talvez ele possa nos ajudar a entender o que aconteceu de verdade." Os sussurros de sua mãe ecoaram na mente de Clara, como um eco, uma lembrança distante do que ela realmente era. O garoto do acidente, David. Todos estavam interligados, e de alguma forma o peso da culpa começou a aflorar novamente. "Thomas, você precisa saber. Tem algo que nunca te contei." A voz de Clara se elevou em meio ao tumulto. "Sobre David. Ele pode estar ligado ao que aconteceu comigo." A tensão subiu ainda mais. O que mais estava ali? Escondido nas sombras da memória. Os segredos estavam prestes a tomar vida. E Clara sentiu um nó na garganta. O passado estava de volta, mais próximo e mais ameaçador do que nunca. E nesse momento de revelações, a luz da mansão apagou-se completamente, mergulhando tudo em uma escuridão profunda. O silêncio tomou as rédeas por um segundo, antes do caos recomeçar. Se os monstros da noite não fossem enfrentados agora, a bruxa da verdade poderia nunca sair de sua torre. A luz se apagou, a escuridão envolveu a sala, e o silêncio era tão profundo que podia-se ouvir a respiração ofegante de cada um deles. O grito que cortou o ar parecia mais distante, mas agora todos estavam tensos, esperando algo. "Thomas, o que você vai fazer?" Clara perguntou, seu coração acelerando com o medo do desconhecido. Ele a olhou, confuso, como se as peças do quebra-cabeça estivessem começando a se encaixar, mas de forma errada. "O que você sabe sobre David?" Sua voz estava carregada de raiva e confusão. "Porque se há algo que não me contaram, é hora de você falar." Em um movimento, doutora Helena pegou o celular e iluminou o ambiente, com a luz do flash. A claridade revelava o desespero estampado no rosto de cada um na sala. Os olhos de Angela brilhavam de preocupação, enquanto Clara sentia que o chão sob seus pés desmoronava. As sombras dançavam ao redor, e um pânico crescente a envolvia. "Não sei nada sobre ele, apenas ouvi coisas." Clara disparou, seu tom quase suplicante. Mas a palavra ouvir
parecia desafiar as certezas que todos tinham. Escuta, não temos tempo para isso, Angela insistiu. Se David está aqui, ele pode fazer muito mais do que você imagina. E precisamos saber se ele vem com intenções ruins ou... Um barulho forte interrompeu a conversa. A porta da mansão se abriu abruptamente, e a figura de um homem atravessou o limiar. Era David. Pálido e com um olhar que parecia um misto de raiva e medo. Seus olhos eram gélidos, uma expressão de porta trancada. Ele olhou rapidamente para todos, seu olhar parando em Thomas. Você não deveria ter feito isso. David gritou, a voz ecoando com a força de uma tempestade. Tudo seria diferente se você tivesse ficado no escuro. Como você pode dizer isso? Thomas retrucou, quase como um eco de agressão. Você saiu do nada. Quem é você? O que quer? Eu sou a razão de tudo isso. David respondeu, seu rosto se contorcendo com a intensidade das palavras. A razão pela qual você é cego. E a razão pela qual estou de volta. Clara ficou paralisada, a sensação de um nó no estômago. Como poderia a vida de Thomas estar entrelaçada assim com uma pessoa que parecia saído de um pesadelo? E o que ele estava insinuando? O que você quer dizer com isso? Clara perguntou, mas parecia que a verdade estava prestes a desmoronar. Você se lembra do acidente, Thomas? Do que realmente aconteceu naquela noite? David balançou a cabeça, a voz embargada. Eu sou a pessoa que estava no carro com você, e eu nunca deveria ter sobrevivido. O impacto das palavras foi devastador. A sala encheu-se de um silêncio que parecia engolir todo o ar. As verdades ocultas estavam prestes a ser reveladas. Clara olhou para Thomas, seu rosto agora uma máscara de horror. E ele parecia tonto de desmoronar. Mas eu não me lembro de você, Thomas falou, a voz quase um sussurro. Por que você não me procurou antes? Porque quem eu realmente sou é o que você teme. David reagiu, os olhos agora ardendo com um fogo incontrolável. E você vai descobrir que sua cegueira não foi apenas física. Foi muito mais do que isso. O clima no ar se tornou tão denso que quase podia ser cortado com uma faca. Todos estavam esperando pela revelação que mudaria tudo. E, repentinamente, a luz voltou a piscar, revelando cada expressão na sala. Clara tornou-se um observador involuntário, captando a atenção na sala. David tinha algo a dizer, um segredo que poderia transformar a vida de todos ali. Cada um deles estava em uma encruzilhada dolorosa. Um culto de memórias, de traumas reprimidos, de dor, todo um passado que agora se despedia do silêncio. Você não pode me derrotar, Thomas. David disse sua voz resoluta. Você está preso a algo que nunca entenderá, e eu sou a chave para isso. Agora, o que quer que David fosse, não era apenas uma ameaça ao passado de Thomas. Era o próprio passado. Clara se sentiu enjoada. Se David era a resposta, que caminho eles estavam prestes a explorar? O vazio no mais profundo da mansão gritou por respostas. Tudo estava prestes a desmoronar, e ela sabia, sem sombras de dúvida, que o verdadeiro labirinto do coração de cada um deles estava prestes a ser revelado. O que mais restava para descobrir nesse pesadelo que nunca acabava? A tensão tinha atingido o clímax, e Clara sentia como se cada batida do seu coração ecoasse em seus ouvidos. Thomas encarava David como se estivesse entrando em um abismo, a incredulidade dominando cada músculo do seu corpo. Deixa eu entender, você está dizendo que é meu irmão? A voz dele era misto de raiva e desespero, como se ele estivesse tentando organizar um quebra-cabeça cujas peças não se encaixavam. Sim, sou eu, David. O que precisa entender é que nossa história não começou nesse acidente. Este foi só o começo. David quase gritou, as palavras saindo rápidas, como se quisesse se livrar de um peso insuportável. Mas ainda havia algo mais. O tom de desespero estava crescendo, e Clara sentia um frio na barriga. Havia uma ameaça no ar, e ela sabia que nenhum deles estaria preparado. Antes que alguém pudesse responder, a luz voltou a piscar, e uma explosão repentina de som irrompeu do andar de cima.
Um estrondo ensurdecedor, como se algo tivesse colidido com força contra a parede. Clara estremeceu. O caos estava se desdobrando bem diante dos seus olhos. Preciso ir ver o que foi isso. Thomas se virou, determinado. Mãe, você fica aqui com Clara e Helena. Não, você não deve entrar sozinho. Angela gritou, mas era tarde demais. Thomas já estava subindo as escadas a passos largos, imerso na adrenalina. Clara estava prestes a segui-lo, mas um grito estridente e familiar fez seu sangue gelar. Thomas! A voz de Helena cortou o ar. A gente não pode deixá-los sozinhos. Saiam! Saiam logo! Uma nova voz, mais profunda, masculina, ecoou do andar de cima, e o pânico tomou conta de Clara. Ela teve um impulso de correr, de proteger Thomas e descobrir o que estava acontecendo. Mas naquela fração de segundos, uma sombra passou correndo ao longe, quase invisível na escuridão que envolvia a mansão. Clara gelou ao ver a figura se movendo rapidamente, como um reflexo fugaz de um pesadelo. Seu coração disparou. Thomas! Gritou ela, sua voz ressoando com uma mistura de terror e determinação, enquanto subia rapidamente as escadas. E assim que Clara alcançou o andar de cima, viu um espetáculo chocante. Thomas estava de pé, olhando para um espelho quebrado, enquanto seu irmão David o encarava. De frente, o vidro refletia sombras e silhuetas, revelando um cenário de apreensão e traição. Você não pode simplesmente desaparecer, David. Não depois de tudo o que passamos. Thomas gritou, mas havia algo em seu olhar que parecia distante. Você precisa saber. David respondeu, a voz quase um sussurro. O que aconteceu naquela noite não foi apenas um acidente. Ele avançou um passo, e algo na expressão de Thomas mudou. Uma confusão misturada com raiva. Mas o que realmente deixou Clara em choque foi o que veio a seguir. David, com os olhos, te perdeu algo naquela noite. Eu sou o verdadeiro responsável pela cegueira dele. A revelação caiu como uma bomba. Thomas ficou em silêncio, seus olhos arregalados. Clara sentiu um nó se formar na garganta. Como assim responsável pela cegueira? O que você quer dizer, David? Sua voz ecoou na sala tensa, enquanto questionamentos explodiam em sua mente. Por que eu deveria ter sido eu a dirigir? Meu lugar era no volante e não ao seu lado, David gritou. E as palavras estavam carregadas de tristeza profunda. A culpa ecoava em cada sílaba. Se eu tivesse tomado a decisão certa, você não teria perdido a visão, não teria ficado em escuridão. Aquilo foi um golpe, e Clara se sentiu desmoronar. Mas antes que qualquer um pudesse processar, uma explosão aconteceu na mansão. O chão tremeu e a estrutura começou a ranger. O eco do colapso despertou um ritmo frenético de pensamentos na mente de Clara. A casa estava desmoronando. Precisamos sair daqui, agora! Clara gritou, e a adrenalina tomou conta dela. Thomas olhou para David, os laços de fraternidade e traição se entrelaçando em seus olhares. Mas entre a urgência do momento e o pavor que se escondia em cada canto da mansão, uma última verdade pairou no ar, como um fio prestes a se romper. O que mais os unia e os separava? Os segredos que havia entre eles estavam prestes a desgastar as frágeis conexões. E enquanto o chão se movia sob seus pés, Clara sabia que tudo havia mudado, e nenhuma verdade estaria a salvo das chamas que se aproximavam. Thomas, pelo amor de Deus, vamos! Ela puxou sua mão, pronto para a fuga. Mas um eco profundo a fez parar. Uma figura emergiu do escuro. Era Angela, seu rosto pálido, mas em seus olhos havia um brilho de determinação preocupante. A verdade não pode ficar aqui, sussurrou. E nesse instante, Clara percebeu que a única luz que elas tinham poderia não ser suficiente para iluminar todos os segredos escondidos nas sombras daquela mansão. A luz voltou, mas a tensão se intensificou ainda mais. O medo pairava no ar, como uma névoa pesada, e Clara permaneceu paralisada. Os olhos fixos em David. Thomas estava ali, mas a expressão dele refletia uma mistura de confusão e raiva. O barro da verdade estava prestes a transbordar. Cada um deles sentia isso. Você não pode simplesmente aparecer assim.
Thomas gritou, a voz estourando. Depois de tudo o que aconteceu. Estava escondido em uma pequena cidade. David respondeu, a voz falhando. Eu fiz isso para te proteger. Mas agora é hora de enfrentar isso. De entender o que realmente aconteceu. Corações palpitantes. A adrenalina inundou Clara. A casa em... Da verdade, Thomas se virou, quase descontrolado. Você só estava ocultando. Por que não me disse antes? O que mais você não me contou? E de repente, o chão sob os seus pés começou a vibrar. Era como um prenúncio de caos. O rugido veio do fundo da casa, crescendo a cada segundo. Algo estava terrivelmente errado. Precisamos ir! Agora! Gritou Clara. Mas a urgência estava nas palavras de David. Ele estava como um animal encurralado, a respiração pesada. A parede atrás deles estremeceu, e uma rachadura se formou, como uma serpente desenhando um caminho. Sorrisos de esperança se desvaneceram em expressões de terror. É isso que você quer? Que tudo desmorone? Como você pode ser tão egoísta? David gritou. Pondo a culpa em Thomas. E então a sombra da culpa se estendeu para Clara. E você acha que é inocente? Por que você não me contou que estava grávida? Clara gelou. Era uma acusação brutal e inesperada. Eu não sabia que você... Suas palavras estavam trêmulas. É isso mesmo. Não sabia, mas você estava lá. E agora, sob essa pressão toda, você me empurra para isso. Ele a olhou com uma raiva controlada, mas Clara também enxergava dor nos olhos dele. Ela queria responder, mas sentiu o nó em seu estômago apertar. E então a parede finalmente não suportou mais. Com um estrondo, parte da estrutura desabou, barreira do passado se quebrando. Pedra e poeira voaram. E o trio ficou cego momentaneamente. Clara perdeu o equilíbrio, um grito escapou de sua garganta. Quando a poeira assentou e a visão voltou, ela se encontrou sozinha no chão. Algo estava errado. Ela piscou várias vezes e olhou ao redor. Thomas e David estavam lá, mas eles eram apenas sombras em movimento, rostos torcidos pela raiva e decepção. Clara, você está bem? Thomas perguntou, estendendo a mão. Mas em vez disso, ela sentiu uma presença ao seu lado. Um toque frio e indescritível. Sussurros ecoavam à sua volta, e entre os murmúrios, uma voz familiar surgia. Clara, você não devia estar aqui. Era uma voz que Clara não queria ouvir. Era alguém do passado dela. Não, não pode ser você! Gritou Clara, o coração em um estado frenético. A figura de sua mãe, Clara, tudo o que ela havia enterrado estava bem ali. Mas não era a imagem da mãe amorosa. Era uma sombra distorcida, refletindo os erros de uma vida inteira. Você teve que saber a verdade, a figura disse, a voz gélida como a morte. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Paralisação total. A verdade sobre o que você realmente fez naquela noite. Os rostos de Thomas e David se contorceram em terror, como se aquele momento fosse o ponto de ruptura. O controle estava se perdendo. A casa estava desmoronando. E assim também seus mundos. Clara, o que está acontecendo? Thomas perguntou, mas já não havia. Volta. A verdade estava prestes a ser revelada e as consequências seriam devastadoras. Clara se perguntou se deveria enfrentar aquilo ou se esconder da verdade que agora estava saindo da escuridão. A figura continuou. Você foi a razão de tudo isso, e agora é hora de pagar. Os ecos da casa começaram a desmoronar, e tudo girava, desmoronava ao mesmo tempo. O chão sob eles estava prestes a ceder. E no coração da calamidade, Clara percebeu que a única saída estava selada por segredos que ela nunca deveria ter aberto. O peso da revelação fazia a escuridão parecer ainda mais opressiva. O tempo estava se esgotando, e a única certeza era que tudo, absolutamente tudo, estava prestes a mudar. E, enquanto as sombras se aproximavam, Clara só conseguiu perguntar a si mesma: quem realmente era ela? A figura distorcida de sua mãe pairava no ar, e Clara não podia suportar ver aquele rosto familiar transformado em um pesadelo. O peso da culpa e da dor se espremia dentro dela.
como se a verdadeira essência do que ela era estivesse se desmoronando ao seu redor. A escuridão em que estavam imersos tomou conta, e a figura da mãe continuou a falar, os olhos reluzindo com um brilho assustador. Você trouxe tudo isso de volta, Clara. Você sabia que o passado estava à espreita e decidiu ignorá-lo. Agora, todos pagarão por sua escolha. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. O desespero tomou conta de Clara. Não, eu não sabia. Eu estava tentando fazer o que era certo. Sua respiração acelerou. A garganta seca. Uma onda de emoções despencou sobre ela. Medo, dor, impotência. Havia algo que você não me contou, disse Thomas, seu olhar ainda fixo em David. A tensão entre os irmãos tornou-se palpável, e Clara percebeu que a frustração estava tomando conta dele. Thomas, não é sobre você e ele, é sobre nós, Clara exclamou. Mas a atmosfera estava carregada de segredos ocultos. O chão sob eles tremeu mais uma vez. A mansão parecia estar se desintegrando. Silêncio! David gritou, sua voz ecoando nos muros frios da casa. Vocês não têm ideia do que está acontecendo. Aqui, Clara não é a única que tem sangue nas mãos. Clara sentiu seu coração gelar. O que você está insinuando? A dúvida invadiu seus pensamentos, e a sombra de um novo terror cresceu. O que mais estava escondido? E então, no meio da tensão, tudo ficou mais intenso. A escuridão ao redor dele se agitou, e uma figura emergiu de trás de David. Era uma mulher que Clara não esperava. Seu coração disparou, como se estivesse prestes a explodir. Mariana era a melhor amiga de Clara, a quem ela não via há anos. Mas havia algo nela, uma determinação que Clara nunca tinha visto. Eu não esperava te ver aqui, Clara sussurrou chocada. Você não pode fugir do que fez, Clara. Mariana disse, sua voz profunda como se carregasse o peso de segredos enterrados. Eu estive aqui, assistindo tudo. E eu sei o que você não me contou. Do que você está falando? Perguntou Thomas, com a respiração ofegante. Mariana olhou para ele, uma faísca de compaixão nos olhos. A noite do acidente. Não foi só um acidente. Clara, você saiu do carro e deixou Dave para trás. O silêncio era ensurdecedor. O chão pareceu desabar sob os pés de Clara. Ela tentava recuperar o ar, mas era como se uma pressão a envolvesse. Isso não pode ser verdade, ela sussurrou, a mente tumultuada. Não fui eu. Eu não queria que isso acontecesse. Mas aconteceu, Mariana gritou. A frustração transbordando. As emoções estavam à flor da pele, e o calor do momento fez a verdade penetrar a mente de Clara. O que mais estaria escondido sob as camadas de lembranças apagadas? E nesse instante, uma nova onda de emoções começou a aparecer. Thomas agarrou o braço de David. Então você foi atrás dela. Você a deixou no carro e ainda acabou assim. Antes que David pudesse responder, uma explosão irrompeu. O estrondo profundo ecoou pela mansão. E a estrutura começou a balançar. A parede à sua volta estava desmoronando, pedaços de gesso e cimento cavando as coisas que pareciam perdidas. O cenário caótico fez os corações de todos acelerarem. Precisamos sair agora, gritou Mariana, puxando Clara pela mão. Mas Clara mal podia se mover. As palavras de Mariana ecoavam em sua mente. O que ela sabia? O que tinha acontecido realmente naquela noite? O que mais estava oculto? O chão tremeu de novo, e as sombras tomaram conta, como se a própria casa estivesse se levantando contra eles. Clara! A voz de Thomas a puxou de volta à realidade. O que está acontecendo? O que você sabe? Ela olhou para ele, sua confusão refletindo o que estava se passando dentro dela. Mas antes que pudesse responder, David lançou um olhar agudo para a porta que estava agora se abrindo lentamente. Uma sombra ameaçadora se aproximando. A escuridão parecia ter vida própria. Não! Eles estão chegando! Gritou David, enquanto as luzes começaram a falhar novamente. O que mais poderia acontecer? E o que haviam despertado? Ou mesmo, o que poderiam enfrentar a seguir? O tempo estava se esgotando,
e Clara percebeu que cada segundo contava. Um lamento distante ecoou. Ela olhou para os homens. O que elas iriam desenterrar? Ao fundo, uma nova presença se aproximava, e na neblina da confusão, Clara sabia que o pior estava apenas começando. A casa estava cheia de segredos, e agora... Esses segredos não estavam mais seguros. A figura distorcida da mãe de Clara parecia moldar a escuridão, e o coração dela disparava. As palavras de Mariana ecoavam em sua mente, enquanto a tensão no ambiente aumentava. A verdade não pode ficar aqui. O chão tremeu, e os ecos da casa se intensificaram. Então, uma explosão de luz iluminou a sala. Um clarão ofuscante que fez todos cobrirem os olhos. Quando a luz se dissipou, uma figura surgiu dentro do brilho. Clara esfregou os olhos e, ao focar, viu um homem alto, de aparência familiar. Seu coração parou. Era Rodrigo, seu ex-namorado, desaparecido desde a noite do acidente. Clara, ele gritou, a voz cheia de emoção. Eu sabia que você estaria aqui. A confusão tomou conta da sala. Todos ficaram em silêncio, os olhares se alternando entre Rodrigo e Clara. O que ele estava fazendo aqui? Rodrigo, sua voz mal saiu, incrédula. Vocês conhecem ele? Perguntou Thomas, dando um passo à frente. Raiva renovada em seus olhos. Eu não sabia que você voltaria. Clara murmurou, ainda tentando processar o que estava acontecendo. Rodrigo se aproximou, seus olhos cheios de um misto de amor e dor. Eu sabia que você precisava de mim, e eu não consegui ficar longe. Mas a verdade estava se desenrolando ali mesmo, como uma tempestade prestes a atingir. Você não pode estar aqui, Clara disse, com a voz trêmula. O que você sabe sobre tudo isso? Rodrigo olhou ao redor, nervoso. Eu sei mais do que você imagina, sobre a noite do acidente e sobre seu pai. O impacto da frase a atingiu como um golpe. Meu pai? A conexão parecia absurda. O que você quer dizer? Com isso! Ele estava envolvido. Ele fez parte do que aconteceu naquela noite. Todos nós estávamos. A voz de Rodrigo era intensa e carregada de emoções. A revelação mergulhou a sala em um silêncio carregado. A pressão na atmosfera era palpável. David olhou para Rodrigo com raiva. Então você está aqui para quê? Consertar as coisas? Não há conserto possível. Parem! Gritou Thomas, a frustração explodindo de sua voz. Parem de se acusar! Nós precisamos entender o que realmente aconteceu. A casa havia caído em um caos e a tensão se intensificou. Clara sentiu que algo dentro dela estava se quebrando. Rodrigo, o que você sabe realmente sobre meu pai? O que aconteceu na noite do acidente? Ele estava dirigindo, Clara, e não era um acidente comum. Ele estava alcoolizado e eu vi sua mãe naquele carro. Ele parecia transtornado. Os olhos de Clara se arregalaram. Cada nova palavra dele abria feridas antigas. Você sabe que ele poderia ter me avisado. Poderia ter falado a verdade. Ela estava em chamas. O chão estava desmoronando sob seus pés. Se você soubesse, não estaria aqui agora, certo? Se sua mãe não estivesse, se nós não tivéssemos tentado. Meu Deus, estava destinado a ser assim. Rodrigo falou, a voz afetada pela dor. Destinado? As palavras dele... A escuridão estava ameaçadora. Era uma coleção de erros, e há segredos que nunca foram revelados. Rodrigo continuou, como se a verdade estivesse em seus lábios, pronta para explodir. Segredos? Que segredos? Thomas interveio, o olhar fixo em Rodrigo, as sombras de um passado sombrio parecendo ganhar vida ao seu redor. Então, como se a casa estivesse finalmente se rendendo ao caos, um novo tremor atravessou a estrutura. Uma fragorosa explosão interrompeu a conversa, fazendo com que todos caíssem ao chão. O telhado desabou em uma nuvem de poeira e fragmentos. Um grito desesperado ecoou enquanto as paredes começavam a se despedaçar. Para a saída! Gritou Mariana, puxando Clara, mas uma pilha de escombros bloqueou seu caminho. Clara
Estava assustada, perdida em um redemoinho de emoções. O futuro, a culpa, o amor não resolvido, tudo colidindo. Mas a verdadeira reviravolta estava apenas começando. Um eco de riso, sombriamente familiar, abrangeu o caos. Vocês realmente acham que podem fugir da verdade? A voz cortou o ar. Era a mãe de Clara, mas não era a figura distorcida que ela conhecia. Era a mulher que tinha certeza que estava morta, uma presença que trouxe o terror à realidade. Todos ficaram paralisados, enquanto a casa continuava desmoronando ao redor deles. Clara estava sem palavras. O que mais ela ainda não sabia? O que a verdade estava prestes a expor? As questões se acumularam, enquanto todos enfrentavam a tempestade iminente, entrincheirados em segredos e mentiras, com um único objetivo: sobreviver. A estrutura da mansão estremeceu como o peso da verdade que acabara de ser revelada. Clara, com o coração pulsando descontroladamente, encontrou-se envolta em uma tempestade de emoções. A figura de sua mãe, agora visivelmente distorcida pelo arrependimento e pela dor, pairava na escuridão. Você não pode se esconder da verdade, Clara. A voz dela ecoou, fria e cheia de fúria. Chega, para de nos torturar, gritou Mariana, zanzando na frente de Clara, mostrando-se protetora. O clima estava prestes a explodir, e a urgência de sair daquele lugar se tornava palpável. O teto começou a se desmoronar, como se a própria casa estivesse vingando as mentiras escondidas. Saia da frente, Dave bradou, empurrando Mariana e se aproximando da mãe de Clara. Você não vai controlar a vida dele nem a minha. Isso não é só sobre vocês dois. Clara gritou, sua voz ecoando. Não podemos nos culpar mais. Precisamos encontrar uma saída, não lutar entre nós. Ela olhou para Rodrigo, que a observava com um olhar carregado de compaixão e compreensão. Clara, você precisa encarar isso, Rodrigo exclamou. As paredes estavam tremendo. Todos, por favor, precisamos sair agora. Enquanto as pedras caíam e o caos se instalava, um último olhar foi trocado entre os irmãos. David e Thomas estavam parados, o ódio e a dor na expressão de cada um. Mas no fundo, uma centelha de reconhecimento e responsabilidade surgia. Eu não sou seu inimigo, Thomas. David começou, mas antes que pudesse terminar, uma pedra maior desabou entre eles, interrompendo suas palavras. Basta! Gritou Mariana, puxando Clara para longe. Vamos! Agora! Não temos tempo! A adrenalina dançava em seus corpos. Elas correram em direção à escada, enquanto as paredes da mansão se esfacelavam. O eco do colapso reverberava por todo lugar. Não podemos deixar isso assim! Thomas gritou, mas o desespero a envolvia. Clara queria gritar que, por um momento, ela também não fazia ideia de como enfrentar tudo o que estava acontecendo. Ela apenas queria sobreviver. Você pode resolver isso depois. Rodrigo agarrando a mão de Clara sem se atrever a olhar para trás. O quartetinho saía em direção à porta dos fundos, que rangia sob a pressão da lisa ameaça. Quando o grupo finalmente chegou ao ar livre, Clara olhou para trás e viu a mansão desmoronando em ruínas. O peso de tudo que haviam passado pesava ainda mais. Uma mistura de alívio e dor inundou seu coração. Eles estavam fora, mas o que viria a seguir? Thomas! David! Gritou Rodrigo. Precisamos discutir o que houve. Não podemos deixar isso assim. Não de novo. Mas Clara percebeu que aqueles irmãos precisavam disso. Precisavam se afastar e respirar. Ela virou-se e, com lágrimas nos olhos, conduziu Mariana para longe. O peso das escolhas passadas a assombrava. Ainda longe, ela olhou para o céu cinzento, perguntando-se se haveria um futuro após toda aquelas verdades vazadas. A dúvida pairava. Eles poderiam de fato seguir em frente? Aquele ciclo de culpa, dor e perdão seria capaz de se dissolver? Clara, você tá bem? Mariana perguntou, o olhar preocupado. Estou. Só tô tentando processar tudo. Clara sussurrou. Elas caminharam em silêncio, a brisa leve soprando em seus rostos. Ao longe,
A fumaça da mansão queimada se misturava com nuvens escuras. Mas Clara sabia que o maior desafio não era o fogo, e sim o que ainda habitava em seus corações. Rogou para que, se os segredos têm poder, a verdade também deveria trazer um novo amanhecer. Uma manhã onde finalmente poderiam se libertar dos fantasmas que assombrava a cada um. E a jornada estava apenas começando. O que será que o futuro guardava? Ninguém sabia, mas todos sentiam que, além da desolação, havia esperança. Ei, antes de ir embora, pare agora mesmo e preste atenção. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Não espere nem mais um segundo. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar muito. A seção de comentários é a sua chance. Inunde com suas reações. Teorias sobre esse desfecho impactante e insights. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa!